Apague da sua memória a imagem colorida dos contos de fadas que você ouviu na infância. Esqueça a flauta mágica, os ratos dançantes e o vilão de desenho animado que pune uma cidade por uma dívida não paga. O que aconteceu na pequena cidade alemã de Hamelin, no dia 26 de junho de 1284, não foi uma fábula para ninar. Foi um trauma coletivo que mudou o curso da história e nunca foi resolvido. Imagine acordar em uma manhã de verão e perceber que 130 crianças, o futuro inteiro da sua comunidade, simplesmente sumiram. Elas não foram levadas por um rio, não foram vítimas de um incêndio. Elas simplesmente caminharam para fora dos portões da cidade, atrás de um estranho, e nunca mais foram vistas. Nem vivas, nem mortas. Vamos desenterrar os fatos sombrios por trás da lenda do flautista de Hamelin e tentar entender quem era aquele homem e o que ele realmente fez com aquelas crianças. O que torna essa história verdadeiramente aterrorizante é que ela está documentada. Diferente de Cinderela ou Branca de Neve, Hamelin guarda registros reais de uma ferida que nunca cicatrizou. O documento mais antigo da cidade, datado de décadas após o evento, afirma de forma seca e direta: já se passaram 100 anos desde que nossos filhos partiram. A parte mais bizarra dessa investigação histórica é que os ratos não aparecem na história original. Por quase 200 anos, a lenda falava apenas de um homem vestido com roupas coloridas, o Pied Piper, ou flautista multicolorido, que atraiu os jovens. A praga de ratos só foi adicionada à história séculos depois, talvez como uma tentativa desesperada de dar uma explicação mais lógica para uma tragédia que ninguém conseguia digerir. Se não havia ratos para serem expulsos, por que aquele homem estava lá? E por que os pais de Hamelin permitiram que ele levasse seus filhos sem qualquer resistência aparente? Existem teorias que os historiadores discutem até hoje, e cada uma delas é mais perturbadora que a anterior. A primeira sugere que o flautista era uma alegoria para a peste negra ou outra doença fulminante. Na iconografia medieval, a morte era frequentemente representada como um esqueleto que tocava um instrumento e levava as pessoas para o túmulo em uma dança macabra. Nesse cenário, o desaparecimento das crianças teria sido, na verdade, uma morte em massa por infecção, e o flautista seria a personificação da própria morte, colhendo os mais jovens. Outra teoria, talvez a mais aceita cientificamente, aponta para o recrutamento de terras. Naquela época, a Alemanha estava expandindo suas fronteiras para o leste, um movimento chamado Ostsiedlung. O flautista seria, na verdade, um agenciador, um homem carismático, enviado por nobres para recrutar jovens e adolescentes para fundar novas vilas em territórios distantes como a Polônia ou a Transilvânia. Ele teria vendido um futuro brilhante para as crianças, convencendo-as a abandonar suas famílias para uma vida de servidão ou colonização longe de casa, deixando Hamelin sem mão de obra e sem herdeiros. Há ainda quem aponte para o chamado Massacre de Koppen. Alguns registros sugerem que as crianças teriam sido levadas para uma celebração religiosa ou um festival em uma colina próxima, onde ocorreu um acidente geográfico devastador, como um desmoronamento ou uma queda em um pântano oculto pela névoa. Um grupo inteiro teria sido engolido pela terra em segundos, deixando para trás apenas o eco da música que as guiava. O impacto desse evento foi tão profundo que a geografia e as leis de Hamelin ainda guardam as cicatrizes. Existe uma rua na cidade chamada Bungelosenstrasse, a Rua Sem Tambores. Até hoje, por lei municipal, é estritamente proibido tocar música, dançar ou fazer qualquer barulho festivo nesse trecho específico. A tradição local diz que foi por ali que as crianças passaram pela última vez antes de sumirem no horizonte. Quando os habitantes de Hamelin olham para os vídeos de mistério nas redes sociais hoje em dia, eles veem entretenimento. Mas para os seus ancestrais, o flautista foi o rosto do fim do mundo. Ele foi o homem que provou que as muralhas de uma cidade podem proteger contra exércitos, mas não contra o carisma de um estranho que promete algo que os pais não podem oferecer. No fim das contas, a lenda do flautista é um aviso que atravessou os séculos. Ela nos lembra que o perigo raramente vem com um rosto monstruoso. Ele geralmente chega de forma sedutora, tocando uma música doce e vestindo cores vibrantes. As 130 crianças de Hamelin permanecem como o maior arquivo aberto da Idade Média. Um lembrete silencioso de que a história pode ser muito mais cruel do que qualquer ficção.
E você, no lugar daqueles pais, teria percebido o perigo ou teria deixado seus filhos seguirem a música?